homem, né, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, é pelo Espírito que Deus tem um relacionamento comigo e com você. Então, precisamos ter esse relacionamento espiritual, por isso que Deus fala que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, né? Verdade prática na nossa lição, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age ao íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Então, vamos ver 3 pontos nessa manhã, né, da lição dessa manhã. Primeiro ponto, vamos ver o Espírito Santo, né, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Depois vamos ver o segundo ponto, né, que nós precisamos edificar a nossa vida. Como que eu edifico a minha vida? Falando em línguas. Aquele que fala línguas, ele vai falar que ele se auto-edifica, né? Ele fala em línguas a Deus. A sua mente fica infrutífera. Só ele, Deus, entende o que ele está falando. Alguns têm interpretação, outros não têm interpretação do falar em línguas, né? Então, eu preciso edificar. E o último tópico vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Então, regeneração, o Espírito Santo testifica o nosso espírito. Primeiro, segundo, edificação e terceiro, fruto do Espírito. Amém? São os 3 pontos que vamos ver nessa manhã. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, por gentileza. É o primeiro texto da leitura bíblica em classe. Romanos 8, versículo 14 ao 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para não viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito, o Espírito primeiro com letra maiúscula, Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, espírito humano, letra minúscula, que somos filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vai testificar em nosso espírito que nós somos de Deus, né? Por isso que o homem precisa aceitar Jesus, ele precisa voltar para Cristo. A Bíblia fala em João 1, versículo 12. A todos quanto receberam, dê-los o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando o homem recebe Jesus, ele se torna filho de Deus. E nós somos testificados em nosso espírito, né? O Espírito Santo fala conosco agora. E o homem que não tem Jesus, o que acontece com ele? Ele tem a sua consciência. Então, Deus, ele usa a consciência do ser humano para falar coisas boas ou para também repreendê-lo. Eu me lembro quando era do mundo, né? Creio também que muitos aqui, quando era do mundo, a gente fazia coisas erradas, a nossa consciência ficava pesada, né? Porque era Deus falando com a gente. Mesmo não conhecendo Deus, Deus falava com a gente. Então, ele usa a consciência do homem para acusar ou para defendê-lo, né? Por isso que muitas pessoas, quando, né, por exemplo, eu, quando bebia, usava drogas, eu sabia que estava fazendo uma coisa errada. E eu chegava em casa, eu botava a cabeça no travesseiro, a consciência, a mente começava a falar: ó, você está indo no caminho errado. Se você continuar assim, você não vai durar muito, né? Você vai ter a vida curta. Então, a consciência começa, né, a ser usado em prol do nosso bem. Deus usa a consciência do homem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo o homem, né, não conhecendo o Espírito de Deus, o Espírito de Deus atua na raça humana. A Bíblia fala em Joel 2, versículo 28, que nos últimos dias derramaria meu Espírito sobre toda a carne, né? Então, o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2. Ele desceu. Tem 2000 anos que o Espírito Santo desceu. Então, ele age na raça humana. Por isso que quando o Espírito Santo for tirado da terra, acabou a misericórdia. Você lembra a família de Cornélio? Atos capítulo 10? Pedro pregava a palavra, de repente o Espírito Santo caiu sobre a família de Cornélio. Então o Espírito Santo ele age na raça humana. Ele não habita, porque João 16, versículo de número 16, 14, 16, fala que o Espírito Santo
não habita no mundo, porque o mundo não conhece e não pode recebê-lo. Mas ele convence o homem, ele age na consciência do homem. Então, quando o homem ele se converte, o Espírito Santo passa a habitar no homem. Sem o homem, o homem sem Jesus, ele tem a consciência dele que vai acusá-lo ou vai defendê-lo. Então, o Espírito Santo ele vai agir na consciência do ímpio para trazê-lo ao arrependimento. Bom? O segundo texto da leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Amém? Obrigado, pastor. Então, se nós orarmos, em línguas, nós vamos edificar a nossa vida. A mente vai ficar infrutífera, mas o nosso espírito vai estar edificado. Então, é importante a gente orar em línguas. Se você ora em português, também começa a orar em línguas, para que você seja edificado. Se você orar em línguas, a sua mente fica infrutífera, você não pensa besteira, você não pensa bobagem, e o Espírito Santo vai edificar a sua vida, porque você vai falar em mistérios. O diabo não vai entender, às vezes você também não vai entender, mas Deus vai entender. Nem sempre a gente fala em línguas, a gente entende o que estamos falando. Então é importante, amém? A edificação começa por falar em línguas. E o terceiro e último texto da leitura bíblica em classe, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, irmãos? Então, vamos ver, o último tópico é o fruto do Espírito, tá bom? Vamos para a nossa introdução. Diz assim, a nossa revistinha, lição 12, na introdução. Nesta lição, estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos ao despertar da consciência da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação, pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Abra sua Bíblia em Provérbios, por gentileza, capítulo 20, Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, como eu falei aqui no início, o homem que não tem Jesus, a sua lâmpada está apagada, porque o Espírito é a lâmpada do nosso corpo. O pastor aqui pregou aí uma série sobre 7 Espíritos de Deus. Então, o homem caiu. Então, o Espírito dele, a lâmpada, foi apagada. E quando a lâmpada é apagada, o homem não tem acesso, o homem não tem comunhão com Deus. Então, o Espírito é a lâmpada. Quando o homem se converte, aceita Jesus, a lâmpada acende. Ali tem vida com Deus. Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, é pelo Espírito que Deus esquadrinha a minha vida, esquadrinha a tua vida. Então, quando o homem recebe Jesus, o que ele falou? É a sua luz do mundo. João 8, versículo 12. Quem me segue não andará nas trevas. Então, quando o homem recebe Jesus, ele recebeu a luz. A lâmpada dele foi acesa. Ele vai ter agora iluminação no seu espírito. Porque o homem sem Jesus, a sua lâmpada está apagada. Vamos lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo número 1 em diante.
Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o homem pode respirar, o homem pode trabalhar, o homem pode ser milionário, bilionário, o homem pode ter mansões, coberturas. Se o homem não tem Jesus, ele está morto. Seu espírito está morto para Deus. Ele não tem iluminação, ele não tem vida com Deus em seu espírito. Quando o crente cai em pecado, o seu espírito apaga. Por isso que a morte entra, é a morte espiritual. Ele perdeu a intimidade com Deus, a sua lâmpada foi apagada. O que separa o homem de Deus é a iniquidade. Isaías 59, versículo 1. Os ouvidos de Deus não estão agravados, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando o cristão também cai, a lâmpada dele é apagada. Ele perdeu a iluminação do seu espírito. Então, o homem precisa manter a sua lâmpada. Por isso que lá as 10 virgens manteve as suas lâmpadas acesas. Então, nossa vida diária tem que manter a lâmpada. A lâmpada é o espírito humano, o qual o Espírito Santo vai derramar azeite no meu e no teu espírito. Porque a carne, como diz a sua pastora, não se converte. Irmãos, então a luta é diária, a carne contra o espírito. Então é pelo espírito que eu mortifico a carne, é pelo espírito que eu recebo a luz do Senhor, é pelo espírito que eu recebo a iluminação de Deus. Continuando, versículo 2 de Efésios 2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aquele pessoa que está no mundo pode ser muito legal, pode ser muito bacana, um excelente chefe, uma excelente dona de casa, um excelente pai, mas está no pecado, está no mundo, existe um espírito que atua nele, que é o espírito da desobediência, que leva a ele fazer as vontades da carne e as vontades do pensamento. E aí, com isso, ele vai estar morto em seus delitos e pecados. A sua lâmpada, o seu espírito está apagado, está morto para Deus. Então, ele precisa receber vida. Então, é no espírito que o homem recebe vida. É nossa mente, nosso intelecto que recebe vida. Continuando, versículo de número 3, do capítulo 2. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne. Então, a gente fazia a vontade da carne. Eu bebia, usava drogas, farriava, então fazia a vontade da carne. Continuando, segundo as inclinações da carne, da vossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Então, o homem sem Jesus, ele é como um animal. Porque qual é a diferença nossa para um animal? O animal só tem alma, ele só tem instinto, ele só tem corpo e alma. Nós temos corpo, alma e espírito. Mas o homem sem Jesus, por isso que ele age pelos seus instintos. Ele age como um animal, ele não tem entendimento, ele não tem intelecto espiritual. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, a pessoa sem Jesus é como um animal. Ela age pela sua vontade, ela age pelos seus instintos, ela age pela sua carne. Por isso que você vê que a pessoa que não tem Jesus, ela mata, ela rouba, ela furta, ela adultera, ela não tem princípios. Alguns ímpios têm princípios, conseguem manter um padrão, mas a maioria não consegue manter, porque é como animal. Age sem intelecto, age sem entendimento. Quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe luz no seu intelecto, o seu espírito, o seu entendimento, ele é iluminado. E ele passa a ter entendimento espiritual, porque a cegueira foi retirada, a venda foi retirada. E aí ela consegue agora discernir entre o bem e o mal. Ela não age mais pelos seus pensamentos. Ela não age mais pelos seus instintos. Agora tem o Espírito Santo na vida dela, que vai orientar, que vai guiar, que vai conduzir os seus passos. Continuando, diz assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do
grande amor com que nos amou, estando nós mortos. Então, o homem está morto no seu intelecto, no seu entendimento, em seu espírito, porque a lâmpada do homem é o seu espírito. Por isso que as nécias não tinham azeite, tinha lâmpada. Então, o cristão que tem lâmpada, mas não tem entendimento, é como uma lâmpada apagada. Por isso que nós precisamos buscar entendimento da palavra. Por isso que a Bíblia fala na parábola do semeador. O semeador saiu a semear. A palavra é a semente. Mas aquele que não compreende o que está sendo pregado, que está sendo ensinado, vem o diabo e rouba a palavra que está sendo ensinada. Mateus 13, versículo 19. Aí as pessoas, no momento da pregação, do culto, abrem o celular, vê a internet, vê resultado de jogo, vê um monte de coisa. Meu querido, o diabo já roubou a semente toda. Já foi tudo embora, né? Aí pergunta, o que Jesus pregou? O que o pastor pregou? Pregou sobre Jesus. Isso ele pregou sobre Jesus. Ele falou sobre Jesus. Eu sei que ele falou sobre Jesus. Mas a pregação todo dia já era. Abre o celular, começa a ver um monte de coisa na internet, vou ver Instagram, e o pastor está pregando, e o irmão está pregando, e o irmão está pregando. E acaba o jogo, acabou o culto, o irmão já sabe o resultado, o irmão já sabe quem mandou mensagem para ele, já sabe quem está no Instagram, quem postou no story, sabe tudo. E o diabo já roubou a palavra todo dia dele. Não adianta, quer ver isso? Não é a minha palavra não, é a palavra de Deus. Vamos lá em Mateus 13, irmãos. Capítulo 19, não sou eu que falo não, é Jesus. Quando a palavra é semeada, estão aqui os anjos, estão aqui os demônios. Não é colocar medo nos irmãos, não. É a palavra, é Jesus que ensinou isso. Né? Não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, é o próprio mestre. Mateus 13, versículo 19. Mateus 13, 19. Diz assim, está falando da palavra do semeador, né? O que caiu à beira do caminho. Vieram as aves e roubaram o que foi semeado. E roubou o que foi semeado. Diz assim, a todos que ouvem a palavra do reino, olha aí, a importância de você entender, e não a compreendem, veio o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, no momento da pregação, do ensino, tem que ficar atento à palavra de Deus, por o diabo não roubar, porque a gente ora, Senhor, que o diabo não roube a palavra que vai ser semeada. Né? Tira as distrações, tira as vontades carnais, tira o sono, tira a sonolência, tira o cansaço, porque nós precisamos receber a palavra. Né? O meu espírito ele é iluminado pelo meu entendimento. Então, quando eu recebo luz, entendimento do meu intelecto, eu tenho vida com Deus. Né? Então, o espírito do homem é o seu entendimento. Tá bom? Todos estão entendendo até aqui? Você pode dar glória a Deus? Está ruim de dar glória a Deus de manhã, né? Aleluia. Vamos lá agora, primeiro ponto, primeiro tópico. A obra inicial do Espírito. Em primeiro lugar aí, consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, como eu falei. O Espírito Santo vai usar a consciência, primeiro do ímpio, né, para trazê-lo ao convencimento. Deus não obriga ninguém a servi-lo, tá? É pelo livre-arbítrio. Despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. Está lá em Romanos 10, 17. O que também atinge as faculdades da alma. Opera-se então a regeneração, o novo nascimento, ou o nascimento da água e do Espírito. O Espírito que estava morto, como eu falei, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida, vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada. Então, é pela mente que passa a renovação. Amém? A vida. E passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura.
Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 2 de Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo 13. Fala sobre a consciência humana do ímpio, né? Romanos, capítulo 2, versículo 13 ao 16. Fala sobre o homem que não tem lei, ele age pela sua consciência. Diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Quer dizer, não adianta ouvir uma palavra e não praticar. Não vamos ser justos perante Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, o ímpio, que não tem lei, procede por natureza de conformidade com a lei. Não tendo a lei, serve eles de lei para si mesmos. Então, o ímpio não tem lei. Qual é a lei do ímpio? A consciência dele. O que foi ensinado por ele pelos pais, o que ele recebeu de educação, o legado que ele recebeu. Então, ele vai agir segundo esse ensino, ele vai agir segundo a sua consciência. Versículo 15. Esses mostram na norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. Então, a nossa consciência, quando a gente era do mundo, né, a gente tinha consciência. Ela defendia a gente ou acusava. Como deu meu testemunho. Eu era do mundo, né, bebia, usava drogas, a minha consciência me acusava, tinha consciência pesada. Eu chegava em casa, minha mãe estava lá 6 da manhã, acordada, me esperando, sem dormir, a consciência ficava pesada. O que eu estou fazendo com a minha mãe? Estou matando a minha mãe. Quando minha mãe foi para o hospital, passando mal, pressão alta, chegou a 22, chegou a 23. E a consciência, né, Deus usa a consciência para poder convencer o homem. E aí eu ouvi a minha consciência: olha, isso que você está fazendo não é bom. Você está matando a tua vida, está matando a tua mãe. Aos poucos você está matando ela. Então o Espírito Santo já trabalha na consciência do homem, trazendo ele ao convencimento, trazendo ele ao arrependimento. Ele não habita no ímpio, porque o mundo não pode recebê-lo. Mas ele convence, ele age na consciência da raça humana. Pode defender ou pode acusar. Então ele age: olha, sai desse caminho, para de beber, né? Só que a carne, as paixões carnais começam a falar mais alto. Aí a pessoa não tem forças de largar o pecado. E aí o Espírito Santo precisou me colocar no leito, né, com enfermidade, e aí eu recebi um convite. O Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, de vir à igreja. Aí o terreno já estava fértil para a palavra penetrar e entrar na minha vida. Então, a gente, hoje, né, temos o Espírito Santo agindo em nós diretamente, que hoje nos convertemos, e temos agora o Espírito Santo agindo em nós. A lâmpada nossa já foi acesa, mas temos que manter a lâmpada acesa. Fala para o teu irmão: não deixe a lâmpada apagar. Amém? Não deixe a lâmpada apagar. A lâmpada é o Espírito, a lâmpada é o entendimento. Por isso que nessas, a lâmpada estava apagada, não tinha azeite. Não tinha entendimento, não tinha compreensão. Amém? Vamos lá agora, por favor, em João 16. Evangelho segundo João, capítulo 16. Versículo 8 a 11. Fala sobre a missão do Espírito Santo. Todos conhecem essa passagem, né? João 16, versículo 8 em diante. Quando ele vier, convencerá o mundo. Está falando do ímpio, ele está falando da igreja. Convencerá quem? O mundo. Então ele veio, Atos 2, ele veio. Ele não habita no mundo, mas ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não somente quando o cristão prega, porque ele está agindo sobre a raça humana. Ele age no convencimento da raça humana. Por isso que o Espírito Santo ainda está aqui, é o tempo da graça. Por isso que quando o Espírito Santo for retirado, acabou a graça, vai vir o juízo. Então ele age convencendo o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim,
da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele começa a convencer o homem: olha, você está indo no caminho mau, seu caminho é o caminho de morte. Se você continuar assim, você vai morrer. Ele começa a colocar o temor em nós. A gente começa a ouvir a voz da consciência. O ímpio começa a ouvir a voz da sua consciência. É o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo agindo na vida dele para livrá-lo do caminho da morte. Né? Continuando, Romanos capítulo 10, vamos lá em Romanos capítulo 10. Aí, se ele ouve a palavra, ele vem na igreja, né? Ele está decidido a abandonar esse caminho, e está decidido a largar, né, o mau caminho, ao pecado. Aí, o que ele vai fazer? Romanos 10, versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí ele vem e confessou Jesus. Aí entrou agora a vida na vida dele. Entrou agora a luz no seu espírito. Aquele espírito que estava morto, o seu intelecto estava morto, agora vai ressuscitar. Ele vai agora receber vida. Então, primeiro o Espírito Santo trabalha na consciência, o homem é convencido, ele vai agora receber Jesus, vai receber vida em seu espírito, e agora ele vai ser gerado nele um novo nascimento, a regeneração. Acompanha comigo o capítulo 3 de Tito, versículo 4. Está vendo que é uma sequência? Capítulo 3 de Tito, versículo 4 e 5. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Diz o apóstolo Paulo para Tito, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Então o homem ele é convencido pela consciência, ele vem à igreja, ele aceita Jesus, recebe vida e ele é regenerado. Né? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí acontece a transformação. Aquele homem que bebia, não bebe mais. Aquele homem que se drogava, não se droga mais. Aquele homem que farreava, não farreia mais. Porque o seu intelecto foi iluminado. Ele sabia, ele não sabia que estava praticando as obras das trevas, porque era a natureza dele fazer ele praticar. Ele agia por instinto, ele agia por sua própria natureza. Aí ele agora conheceu Jesus. O seu espírito foi iluminado. Seu intelecto foi iluminado. Agora ele tem vida. Agora ele foi regenerado. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, irmãos. A primeira vez que eu vim na igreja foi na festa dos jovens. Né? O pastor Paulinho, na época, organizou, né, a festa tropical dos jovens. A igreja ali embaixo estava fazendo, né, as salinhas, as galerias na época. E foi, se eu não me engano, foi em fevereiro, foi em janeiro, mais ou menos assim. E aí o diácono Wallace, na época, me convidou para vir na igreja. Né? Eu vim na igreja, teve teatro, teve a festa dos jovens, os jovens me receberam muito bem, mas eu não continuei na igreja. Né? Eu voltei para o mundo, fiz uma visita e voltei para o mundo. Né? Aí eu vim num dia, no culto, e naquele dia Deus marcou um encontro comigo. Aquele dia foi o dia marcado, que eu aceitei Jesus verdadeiramente, entreguei a minha vida para Ele. E como irmãos, assim que eu acabei de aceitar Jesus, que eu me entreguei para Ele, parecia que a minha mente tinha saído tudo aquilo que eu praticava de errado, e Deus colocou uma coisa na minha mente que foi uma coisa nova. Parecia que tinha uma nova, e é como a Bíblia fala, uma nova natureza. Parecia que eu nunca tinha pecado, parecia que eu nunca tinha usado drogas, porque nunca tive crise de abstinência, graças a Deus, nunca tive problema. Deus arrancou o velho
e colocou novo, literalmente, irmãos. Parecia que eu nunca tinha bebido, parecia que eu nunca tinha farreado. Realmente Deus recriou o meu intelecto, recriou o meu espírito, recriou a minha vida. Né? E eu comecei a vir à igreja. Na época, o pastor Paulinho tinha um grupo de visitação, né? Ele, a Lília, a Vívia e o Wallace, eles foram lá em casa, né? E a primeira Bíblia que eu ganhei foi do pastor Paulinho. E eu comi aquela Bíblia, irmãos, li aquela Bíblia, foi a minha primeira Bíblia que eu ganhei. Aí, você lembra, o pastor Paulinho me levou lá na Apoteose, lá no Canta Rio. Aí, irmãos, eu vi aquele mar de gente assim, e falei para o pastor Paulinho, Paulinho, não sabia que tinha tanto cristão na terra. Era muito crente, irmãos. Rapaz, aquela multidão, aquela apoteose cheia de crente. E aí eu comecei a vir à igreja. É aí que Deus começou a transformar, me lapidar, mudar a minha história, mudar a minha vida. É importante, né, a gente receber um novo convertido, receber um jovem que está vindo do mundo. É importante, né, a gente fazer a nossa hospitalidade. Eu fiquei firme por causa desse grupo jovem. Eu vim para a igreja, fiquei firme, porque esse grupo jovem foi lá em casa, fez a visita, orou por mim, orou pela minha família, né? Então é importante, irmãos. A recriação começa no espiritual, mas é importante a comunhão dos santos. Amém, irmãos? Todos estão entendendo até aqui? Amém, irmãos? Então eu passo. A consciência acusa, o Espírito Santo convence, o homem se converte, ele aceita Jesus, ele recebe vida no seu espírito, ele agora é regenerado, ele agora é transformado em seu espírito. Segundo ponto, a pedagogia do Espírito Santo, né? O estudo do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida agora espiritual, em comunhão com o Espírito Santo. Então, nós fomos regenerados. Saímos lá do mundo, né, onde nós éramos mortos, recebemos vida agora, nosso intelecto, nosso entendimento, e agora nós temos uma nova vida. Mas essa nova vida tem que ser, né, buscada. Eu não sei como viver. Eu me lembro quando eu me converti, acho que a maioria aqui, quando se converte, quer pregar Jesus para todo mundo, né? Quer enfiar Jesus de goela abaixo, não é verdade? Então, a gente precisa saber como se comportar, como agir. É uma nova criação. Continuando. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Portanto, não podemos nos conformar com a mente carnal. A palavra conforme, ou se conformar, no original do grego, é tomar forma, é ser igual ao mundo, né? Então, nós não podemos ser igual ao mundo. Nós podemos, né, jogar bola, como jogamos bola ontem, podemos fazer churrasco, podemos ir à praia, né? Mas tudo com ordem e decência. A irmã não vai colocar fio dental, a irmã vai colocar o maiô, se possível com short, né? A Lília vai para a praia com o maiô e com short, né? Para não expor a carne, né? Então a gente precisa, eu vou para a praia de bermuda, né? Bermuda, né, até o joelho. Não vou de calça para a praia, claro, né? Não vou de manga comprida para a praia. Mas a gente precisa ter ordem e decência. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então a gente precisa também saber como se comportar. Porque nós podemos jogar futebol, podemos, né? Desde que a gente não saia da graça, desde que a gente não se ire, né? Desde que a gente, né, não peque, irai-vos e não pequeis, e não se ponham só sobre a vossa ira. Tudo é lícito, irmãos. Amém? Eu posso ir ao shopping, eu posso ir ao cinema, mas tudo em santidade. Também tem que escolher os filmes que nós vamos ver. Salmo 101 fala sobre isso. Não colocarei coisas injustas diante dos meus olhos. Então, a gente precisa também escolher os filmes que nós vamos ver. Tem um filme aí no cinema, né? Vocês irmãos já viram Avatar, né? O Avatar 3, Caminhos, acho que é cinzas de fogo. Tem uma parte lá que é só feitiçaria, irmãos. A mulher faz lá, ela canta os pontos, ela canta. Não sei se os irmãos já viram esse filme.
Eu não fui ver, não. Fiquei sabendo, corri. Queria ver, mas não fui ver, não. Não fui ver, não. Então, irmão, a gente precisa tomar cuidado também. Nem tudo que a gente pode ver é de Deus, né? Então, precisa ter o discernimento, entendimento espiritual. A gente precisa saber o que pode e o que não pode. Dentro da minha casa que manda sou eu. Não. Dentro da nossa casa que manda é o Espírito Santo. Ele não é dono da minha vida somente na igreja. Ele é dono da minha vida na casa, na faculdade, na escola, né, no trabalho, na vizinhança. Onde eu for, ele é dono da minha vida. Não é somente na igreja que ele é dono da minha vida. Ele é dono da minha vida em tudo que eu faço. Ele é dono da sua vida em tudo que você faz. Então, precisamos ter cuidado também, dentro da nossa casa. Até teve um pastor, na época do desfile, que até brincou, você que não vai para Sapucaí, mas fica em casa assistindo o desfile, é como se você estivesse lá em Sapucaí. Os demônios que estão lá vão entrar na tua casa. O diabo entra pela TV, irmãos. Sabe por que o diabo não entra pela TV? Ele entra pela TV. Teve um irmão aqui, um ministro do louvor e a sua esposa, aí ele gostava de ver novela da Globo, né? Aí a irmã, ministra cheia do Espírito Santo, a gente chegou na casa e estava assistindo novela da Globo. Irmãos, ela começou a ver demônios entrando na casa dela. Demônios entrando na casa dela. E ela pegou, desligou a TV e falou, vamos orar agora, porque Deus mostrou um monte de demônio entrando aqui em casa. Começaram a orar. Sabe o que aconteceu com esse casal? Se separaram. Ela casou agora com outra pessoa, e ele, muito tempo, traiu ela, né? E também agora não sei como ele está, mas traiu ela muitas vezes. Ela largou ele, não aguentou, e casou com outro. Está casada agora com outro. É muito espiritual. Pastor, não tem nada a ver, pastor. A igreja é muito radical, a igreja é muito bitolada. Não, irmãos, é muito espiritual. Ali é uma janela, é a porta de entrada. E as novelas dessa emissora aí são terríveis. Fala sobre, práticas ilícitas, divórcio, adultério, traição. Até o irmão lá torcendo para a mulher trair o marido e ficar com o amante. Jesus, né? Olha como está o cristão. Não pode. O cristão não pode tomar a forma do mundo. Está torcendo. Não, ele é muito ruim, eu tenho que ficar com o amante. O amante é uma coisa, é bom para ela. Que isso, irmão? O cristão tem que torcer a favor da verdade. Aparta-te do mal, foge da aparência do mal. O cristão também não vê Big Brother, né? O cristão não vê Big Brother. Eu sei que aqui ninguém vê Big Brother, todo mundo aqui é convertido, né? É de Deus. Então também ninguém fica lá 24 horas vendo, né? Vão lá olhar a casa. Olha não, que o diabo vai entrar. Então, irmãos, não precisamos, ter o ensino, não tomar forma do mundo. O cristão não pode tomar a forma do mundo. Continuando, diz assim, portanto, não podemos nos conformar com a mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas, que querem nos influenciar como filosofias, pedagogias, e novas ideologias. Então, está aí, irmãos. Filosofia, ideologias e novas teologias. Está aí, o mundo querendo influenciar a gente. Pega a escola. 90%, 99,9% dos professores são da esquerda. Eles pregam, eles falam literalmente na sala de aula o que eles creem, e quem eles vão votar, e quem os alunos devem votar. Eles falam abertamente. E agora o cristão não pode chegar lá e pregar sobre Jesus. Senão, o professor ele é chamado a atenção, ele é suspenso, e eles podem falar o que eles quiserem. Nós fizemos estágio num colégio grande, no ensino médio, e a professora de sociologia, só misericórdia. Ela falava que ela era espírita, ela falava em que ela teve uma aula que ela citou várias entidades da macumba. Eu Aline saímos de lá com a cabeça doendo. Ela tinha que pregar na terça-feira à tarde. Eu tive que orar por ela. O ambiente ficou pesado, irmãos. Você sentia o mundo espiritual, você sentia o peso espiritual. E você não pode chegar lá e pregar, falar de Jesus. E ela pode falar que ela é espírita, pode falar os nomes da entidade, falava que odeia o Bolsonaro, odiava o Bolsonaro. Se tivesse um restaurante bolsonarista, ela nunca ia entrar na vida dela. Falava uma classe de 50 jovens, uma classe
E olha lá, 4 turmas com 50, 40 jovens, ensino médio, né? 60 jovens, uma classe lotada de jovens. Eles podem falar, e a gente não pode falar, né? E a gente tem que ficar calado. Então, uma coisa, você vê que é uma inversão de valores. Eles tentam colocar a sua ideologia, eles tentam colocar, né, as suas crenças, as suas filosofias, mas, glória a Deus, né, que nós estamos firmes na palavra de Deus. Estamos firmes. Ainda mais depois que nós falamos, eu e a Aline falamos para ela que a gente era pastores, a gente cuidava dos jovens, pregava na igreja, ensinava. Irmãos, aí mesmo que o diabo começou a usar ela. E nós tivemos que orar, jejuar, irmãos. Chegou na próxima aula, ela parecia que estava do outro mundo. Não falou nada de política, não falou nada de religião. Você vê como é um mundo espiritual. Ela ficou mansinha com a gente, tratou a gente bem. Eu falei, Aline, você vê como o mundo espiritual age. A gente pensa, não, isso é coisa da natureza. Não, é o entendimento espiritual. Quando você tem a visão espiritual, quando você discerne espiritualmente as coisas, irmão, fica mais fácil de você lutar. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. Né? E nós precisamos falar do amor de Deus. Amém, irmãos? Terceiro ponto aí, do primeiro tópico, a renovação da mente. Então, a mente é que tem que ser renovada. A mente é o espírito, amém? É a lâmpada do homem, tá bom? Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus. Vamos falar sobre isso agora, tá? A Michele falou na semana passada sobre as disciplinas espirituais. Vai repetir agora um pouquinho, tá bom? Para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Para isso é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Não há área de nossa vida, acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito, amém? Então é importante, irmãos, as disciplinas espirituais, né? A oração, jejum e leitura da Bíblia. Nós aprendemos na aula passada, né, que nós somos salvos pela graça. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, mas as disciplinas espirituais nos mantêm salvos. A oração, o jejum e a leitura da Bíblia nos mantêm no caminho, nos mantém salvo. Quantos testemunhos já ouvimos de pastores, pregadores, pastoras, que eram cheios do Espírito Santo, só pregavam, não tinha mais tempo de orar, de fazer seu devocional com Deus, e caíram no pecado, porque deixaram de lado as disciplinas espirituais. E na Bíblia está cheio de exemplos. Sansão, você não vê Sansão orar, você não vê Sansão jejuar, você não vê Sansão ler na Bíblia. O que aconteceu com ele? Capítulo 16, encontrou Dalila. Dalila fez o que com ele? Cortou as suas tranças, o Espírito Santo se retirou dele. E ele caiu. Outro exemplo, Davi, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. No tempo dos reis saírem à guerra, Davi ficou em casa, dormindo no palácio. De tarde se levanta e vai até a varanda e vê Betseba tomando banho. Não estava orando, não estava jejuando, não estava lendo a palavra. Deixou de lado as disciplinas espirituais. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Porque o espírito, o intelecto, a mente, ela está pronta. A mente sabe o que nós temos que fazer. A mente sabe o que nós temos que praticar, mas a carne, ela é fraca. A natureza humana, ela é fraca. Então, não podemos brincar com a nossa natureza humana, para não cairmos e perdermos a nossa salvação. O que aconteceu com Davi? Chamou, perguntou, quem é essa mulher? Falava para ele, é mulher de Urias, filho de Elial.
Ele chamou, manda chamar. Ele sabia quem ela era, sabia que era mulher do seu valente, sabia que não podia praticar, porque Davi conhecia a lei, mas mandou chamar, porque não tinha disciplina espiritual, não tinha mais oração. Ele achou que já tinha conquistado tudo, não orava mais, não jejuava mais, não lia mais a Bíblia. Muitas pessoas hoje desprezam a sua vida espiritual. Não podemos desprezar a nossa vida espiritual. Tem um testemunho aí de um grande pregador, né? O Caio Fábio, ele falou isso publicamente, era o número 1 do Brasil, o maior pregador que nós tínhamos no Brasil. O homem pregava que é uma beleza, multidões seguiam aquele homem, pregava para multidões. Mas ele falou que só pregava, não tinha mais tempo de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, não tinha mais tempo para nada. O que aconteceu com ele? O diabo colocou a secretária dele, caiu com a secretária. Então, somos salvos pela graça. Mas a oração, o jejum e a leitura da Bíblia nos mantém salvos. É importante. Não podemos abandonar disciplinas espirituais. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá, capítulo 13 de Neemias. Neemias, capítulo 13. Esse exemplo aqui, irmãos, é top do top. Capítulo 13 de Neemias. É o exemplo de Salomão. Capítulo 13 de Neemias, versículo 26. Diz assim: não pecou nisto Salomão, rei de Israel, todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Não tinha rei como Salomão, rico e sabedoria. Não tinha rei como Salomão. Salomão era top do top, né? Se fosse hoje, era um Bill Gates na vida, né? É o homem mais rico do mundo na época. Para ele, no tempo dele, a prata era desprezada. A prata era como pedra. Ninguém valorizava a prata. Era ouro, tudo ouro, né? E ele era amado do seu Deus. Muitas pessoas dizem: Deus me ama como eu sou. Deus vai continuar me amando como eu sou. Ele me ama. Amém? Continuando. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Não adianta somente ter o conhecimento da palavra. São colunas, né? Para a casa ficar firme, para uma construção ficar firme, tem que ter as colunas. Não adianta levantar a base, levantar as paredes, fazer os quartos, colocar o belíssimo revestimento, colocar o melhor piso, se não tiver a base, vai ruir, vai cair. Então, nós somos casas espirituais. O que sustenta a minha casa e a tua casa? São os alicerces, são as colunas. Primeira coluna, oração. Segunda coluna, jejum. Terceira coluna, leitura da Bíblia. Quarta coluna, louvor. Quinta coluna, congregar. São as colunas que vão sustentar a minha casa e a tua casa. Tirou a oração, tirou uma coluna. Tirou o jejum, tirou a segunda coluna. Tirou a leitura da palavra, tirou a terceira, tá bamba, tá caindo. Tirou a quarta, tirou o louvor, tirou o congregar, não vem mais a igreja. Irmão, a casa está quase caindo, está quase ruindo. Então é vida espiritual. Nós não podemos abrir mão da nossa vida espiritual. Por mais conhecimento que nós temos, da palavra, não podemos abrir mão da palavra, não podemos abrir mão da nossa vida espiritual com Deus. Salomão é o exemplo disso. Ele conhecia muito a Bíblia, era o homem mais inteligente, mais sábio do mundo, mas foi pego pelo coração. As mulheres estrangeiras pegaram ele pelo coração e ele caiu. E se não se arrepende no final da sua vida, teria perdido a sua salvação. Tanto é que ele escreve o livro de Eclesiastes, né, mostrando ali todo o seu arrependimento. Então, a gente precisa tomar cuidado. Amém, irmãos? É importante. A salvação pela graça, não pelas obras. Mas a disciplina espiritual nos mantém salvos. Quer ver um outro exemplo, rapidamente? Vamos lá, capítulo 22 de Lucas. Estamos mexendo um pouquinho na Bíblia hoje, né? Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Exemplo aqui clássico. Exemplo de Pedro. Quarto exemplo. Olha só o recado que o Senhor deu para ele.
Simão, Simão, versículo 31, Lucas 22, 31. Simão, Simão. Simão quer dizer cana no grego. Você repara que quando Jesus queria afirmar, chamava de Pedro. Mas quando o Senhor queria alertá-lo, chamava de Simão. Cana, cana, você é dobrável, você é flexível. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, Pedro não era convertido. Andava com Jesus, falava com Jesus, via milagre de Jesus, mas não era convertido. Olha só o orgulho dele espiritual. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto. Tem pessoa que fala, eu não preciso orar, não, estou pronto. O Senhor, a obra dele me fez pronto. A graça me fez pronto. Eu não preciso de um sacrifício. Jesus já me fez completo. É orgulho espiritual. É soberba espiritual. Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha só a lambada que o Senhor vai dar. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te. Ele afirmou, era certeza. Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Capítulo 22, um pouquinho mais para frente, o Senhor vai para o Getsemane, vai orar, Pedro foi avisado, Pedro estava dormindo, capítulo 22, versículo 45 e 46. Em vez de Pedro ficar orando, ficar jejuando, ficar lendo a Bíblia, Pedro foi dormir. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo, de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Por que Davi entrou em tentação? Porque ele estava dormindo e não orou. Por que Pedro entrou em tentação? Porque ele estava dormindo e não orou. Não é pecado dormir, irmãos. A gente tem que dormir, tem que descansar. Mas não podemos abrir mão da disciplina espiritual. Não podemos abrir mão da oração, do jejum e da leitura da Bíblia. São indispensáveis. Pedro acabou de receber um alerta. Você vai me negar. Qual a atitude de Pedro? Pedro estava tão orgulhoso, tão cheio de si. Que isso, Jesus? Eu nunca vou te trair, não. Eu nunca vou te negar, não. Eu nunca vou te deixar. O que a Bíblia fala? Aquele que pensa que está de pé. Aquele que pensa. Veja que não caia. Cuide que não caia. Então não podemos nunca pensar que estamos prontos, irmãos. Estamos preparados. Que podemos abandonar a oração, podemos abandonar a leitura da Bíblia, podemos abandonar o jejum, que isso tudo não precisa. Não, irmãos, são fundamentais. Amém? 4º ponto aí, Jesus, a hora aqui passa rápido, aí não passa, né? Jesus. Vamos lá, 4º ponto aí do primeiro tópico, voz e luz. Agora nós temos o Espírito iluminado e agora podemos ouvir a voz de Deus. Quando tiramos tempo para ouvir, olha aí, importante a oração, ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser, traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas, gera entendimento. Olha só, tem que dar tempo, irmãos, para orar. Você ora, daqui a pouco você vai ouvir, Senhor, fala comigo, você ouve a voz do Espírito Santo, você medita na palavra, você lê, daqui a pouco você para e pensa naquilo que você está lendo. Dá tempo para o Espírito Santo falar com você. Tem pessoas que começam... Acabou, foi embora. O Espírito Santo, como é começar a falar, a pessoa levantou e foi embora. Então, é uma via de mão dupla. Eu falo, ele fala. Eu falo, tem pessoa que só fala. Senhor, me dá. Quando o Espírito Santo vai falar, levanta da oração e vai embora. Não dá tempo para o Espírito Santo agir. Olha só o que diz, continuando, gera entendimento e paz. O Espírito de Deus ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração, cardia, ataque cardia, coração, ataque do coração, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que, entrelaçado com a alma, é inseparável dela. São esses olhos, os olhos do entendimento, tá? O centro da percepção espiritual, através das quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas,
fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Então, quando eu oro, o meu espírito é iluminado. Quando eu leio a Bíblia, o meu espírito ele é iluminado. O espírito é os olhos do coração, tá bom? Segundo tópico aí, continuando, testemunho, intercessão e edificação. O espírito testifica ao espírito. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus, tratando da vida do cristão. A vida do espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso que o ímpio ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele ouve a sua consciência, o Espírito Santo age na consciência. Mas ouvir a voz de Deus só pode aquele que é iluminado, aquele que recebeu vida no seu espírito, que ele fala no espírito do homem. Por isso que quando as pessoas dizem, eu senti no meu coração, Deus falou no meu coração, tem que tomar muito cuidado, porque o coração é enganoso, né? Deus fala ao nosso espírito, o espírito está pronto. Então, ele fala no nosso intelecto. Ele pode falar também audivelmente, direto no nosso ouvido. Amém, irmão? Para nós não sermos enganados. Continuando aí, diz assim: por isso Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Amém? Vamos lá, por favor, em Salmos capítulo 25, versículo 12 ao 14. Salmos capítulo 25, versículo 12 ao 14. Olha a importância de nós buscarmos ao Senhor. Salmos capítulo 25, versículo 12 ao 14. Ao homem que teme ao Senhor, olha a importância de temermos a Deus. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Qual homem que teme ao Senhor? Ele vai orar antes de tomar qualquer decisão. Ele vai pedir direção a Deus nas decisões que ele vai tomar. O homem que teme ao Senhor, ele vai instruir no caminho que deve escolher. Versículo 13. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para que os temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então é importante, irmãos, amém? Mantermos o temor do Senhor. Continuando aí, o Espírito intercede. Segundo ponto do segundo tópico. Ainda que em Romanos 8 vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus, junto ao espírito humano, a intercessão em nosso favor. Ele intercede por nós porque não sabemos orar como convém, diz a Bíblia, né? Essa ação permite que, muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso nos lembra do do ensino de Paulo aos Efésios, sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele prescuta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito. Como Salomão escreve, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Amém? Então, nós temos o Espírito Santo na intercessão por nós. Por isso que a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. Se o homem peca contra Deus, Jesus intercede. Se o homem peca contra Jesus, o Espírito Santo intercede. Agora, se o homem peca contra o Espírito Santo, não tem ninguém para interceder, acabou.
né? Por isso que o pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. Não tem salvação nesse mundo e nem no porvir. Porque nós não sabemos orar como convém. Nossa oração, muitas vezes, ela é fraca. Então o Espírito Santo ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, né? Não sabemos orar como convém. Então nós temos a nosso favor a intercessão. Tem momentos que a gente não consegue orar, aquele dia, né? Claro que são exceções, né? Tem dia que a gente não consegue orar, tem dia que não consegue ler a Bíblia, mas não pode ser uma regra, amém? Não pode ser uma exceção. Aí o Espírito Santo vai interceder por mim e vai interceder por você junto ao Pai. Mas é importante nós orarmos, amém? E lermos a Bíblia. Último tópico aí, para nós encerrarmos. Vamos falar sobre a edificação e o fruto do Espírito. Primeiro, o Espírito ora bem. Quem aqui gosta de orar? Ih, todo mundo está convertido, amém. É uma igreja convertida. Se você quer orar bem, agora quem quer orar bem? Amém. Quer orar bem mesmo? Ora em mistérios. Vamos falar sobre isso agora. Quando você ora em línguas, não vai orar muito alto, né? Senão vai acordar os vizinhos todinhos. Quando eu morava lá com a minha mãe, o meu quarto, né, ficava para o corredor. Em cima morava o Murilo, né? Os irmãos aqui antigos devem conhecer ele, né, Murilo? E o enteado dele, né? O enteado dele passou aqui na rua agora, o Vitor. Até buzilou para mim e para minha mãe. E eu orava, e eu gosto de orar alto, falava mistério alto. Irmãos, eles começaram a jogar pedra no telhado. Cala a boca, Anderson, cala a boca, Anderson. Eu quero dormir. Era madrugada eu orando mistérios. Eu estava orando bem, mas atrapalhando o vizinho. Mas, irmãos, comecei a orar por ele. O que aconteceu? O Murilo se converteu, né? É o irmão que dá maior glória na igreja. O glória maior na igreja é dele agora. Agora manda ele calar a boca. Ele não cala a boca, não. Me mandava eu calar a boca. Agora ele cala a boca, não cala. O glória dele é alto a beça. O irmão que está do lado dele, coitado. Então, irmãos, quando você ora bem, ora em mistérios. Amém? Quando você ora em mistérios, sua mente fica infrutífera. Você não pensa bobagem, o diabo não age. Tem momentos que você está orando, daqui a pouco vem um pensamento, desvia você daquele foco. Daqui a pouco você está pensando no futebol, está pensando no que você vai fazer. A mulher, a dona de casa, está pensando na comida que ela vai fazer. A jovem está pensando naquilo que vai estudar. Desviou o foco. Então, quando você ora em mistérios, você ora bem, tua mente fica infrutífera. O diabo não age na mente. Continuando aí, o Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se eu orar em línguas estranhas, ou língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, fica infrutífero. Amém? Então, se você quer orar bem, ora em mistérios. O diabo não vai saber, também você não vai saber, né? Porque ele vai estar olhando. Não sei se Deus te der a interpretação. Mas o diabo não vai saber que você está orando, mas Deus vai saber. Continuando aí, as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Então, se você quer orar bem, ora em línguas. Você vai orar segundo o Espírito Santo. Amém? Continuando aí. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Quando você estiver pensando bobagem, ora em mistérios. A tua mente fica infrutífera. Então o diabo não vai conseguir lançar dardos. Começa a falar, labaxura, bacantará, manaia. Daqui a pouquinho você vai ver aquele pensamento ruim vai embora, aquele mal vai embora, porque você está orando em mistério. Você está orando segundo o Espírito. Você está orando bem. Hein, irmãos? Imagina o crente tradicional. Como é que ele vai orar bem? Não tem como orar bem, né? Ele não fala em mistérios, não crê. Então, nós que somos pentecostais, podemos orar bem. Orar em línguas. Continuando aí. O Espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a nossa mensagem. A mensagem. Mesmo assim, somos edificados
Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Começa a cantar em línguas, né? Tá na tua casa lá, começa a orar, começa a cantar em línguas. A Bíblia declara que nós vamos ser cheios. Efésios 5, versículo 18 e 19. Não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dar a dica como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Cantando cânticos espirituais, falando e dando graças a Deus em Cristo Jesus, sujeitando-se uns aos outros em Cristo. Então, quando eu oro em línguas, eu me encho do Espírito. Bem, irmãos? Quando você canta em línguas, você canta e você se enche do Espírito. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Vamos lá em Efésios, rapidamente, capítulo 3. Por isso que Deus fez habitar em nosso homem interior o Espírito Santo. Para quê? Para nós orarmos em mistérios, orarmos bem e sermos edificados. Capítulo 3 de Efésios, versículo 14 ao 21. Efésios 3, versículo 14 ao 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos, olha aí, com poder mediante o seu espírito do homem interior. Então ele fez habitar, o homem interior é o nosso intelecto, é o nosso entendimento. Então ele ilumina a nossa mente para sermos renovados em nosso interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de receber compreensão com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Então é importante nós orarmos em línguas, para o homem interior ser renovado e a mente também ser renovada. Último ponto aí, para nós encerrarmos, do terceiro tópico, o ápice da vida cristã. O auge da vida cristã, irmãos, não é a gente... Claro que é importante nós orarmos, lermos a Bíblia, jejuarmos, congregarmos, mas o ápice da vida cristã é produzir o caráter, o fruto do Espírito. Amém? Continuando, diz assim: outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22, chamadas de fruto do Espírito. Representam o ápice da vida cristã, envolve nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Havemos sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. A obra do Espírito de santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isto é viver e andar no Espírito. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Ontem, na formatura, foi muito falado sobre esse texto. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 1, para nós podermos encerrar nessa manhã e ler a conclusão para fechar. Irmãos, o que é amor? Vamos ver agora o que é amor. O auge da vida cristã é o amor. Se você pegar aí o fruto do Espírito,
Primeiro ponto é o amor. Amor, alegria, paz. Primeiro ponto é amor. É o auge da vida cristã. Continuando, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Então, o amor não é falar a língua dos anjos, nem a língua dos homens. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Então, amor não é ter fé. Amor não é conhecer teologia. Não é ser doutor em Deus. Isso não é amor. Então, pastor, o que é amor? Versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens, então isso também não é amor. Entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então não é amor dar bens para o pobre? Não é amor ajudar o pobre? Não é amor? Não, isso ainda não é amor. Isso é caridade. Isso é a obra da caridade. Então, pastor, o que é amor? Versículo 4. Paulo agora vai definir o que é amor. O amor é paciente. Você é paciente com o seu esposo? Você é paciente com a sua esposa? Você é paciente com o teu irmão? Olha aí, vamos tirar a prova do 9. Vamos ver se você agora tem amor. Vamos ver se eu tenho amor, amém? Então é paciente. Primeira marca, o amor é paciente. Então não adianta a gente distribuir os dons, ter dons de profetizar, de cura, de milagre. Não adianta a gente distribuir os dons. Não adianta ter bens e dar aos pobres. Não adianta ter nada disso. Se não tiver paciência, não é amor. Não adianta entregar o corpo para ser queimado se não tiver amor. Se não tiver paciência, não é amor. Por isso que Paulo define agora, o amor é. O verbo define, ele é paciente. É a primeira marca. A paciência, no grego, é temperança. É demorar a ferver. A dona de casa coloca aquela panela no fogo, fogo baixo. O que vai acontecer com ela? Vai demorar a ferver. A ser o crente. A pessoa está te irritando e você demora a ferver. Tem crente que ferve rápido. Tem crente que é uma bomba atômica. Homem e mulher, tem crente cristão que é uma bomba atômica. Tocou o botão, ela explode, já era. Irmão, então pede a Deus, Senhor, me dá paciência. Tem uma irmã lá do Senfo, algumas turmas atrás, que falou para mim, pastor, eu desisti de pedir paciência a Deus. Eu falei, por quê, minha irmã? Quanto mais eu peço paciência, mais irmão atribulado Deus coloca do meu lado. Mais irmão mala Deus coloca do meu lado. Eu falei, irmã, tu acha que Deus vai colocar paciência no teu coração? Ele vai colocar irmão mala do teu lado para tu carregar, para você manifestar o fruto, o dom, a característica da paciência. Vai carregar aquele irmão mala, de papelão, cheio de pedra, dia de grande chuva. É a paciência, irmãos. Pastor, está difícil. Paciência. O marido, paciência. Esposa, paciência. A esposa não tem paciência com os maridos, né? Geralmente as esposas perdem muito fácil a paciência com o marido. Se deixar, então, a toalha molhada na cama, não levantar a tábua do vaso, já tirou a mulher do céu, já era. Já era, irmãos. A mulher já fica irritada. Então, varoas, irmãs, pede a Deus paciência. Amém? Me dá paciência, me dá longanimidade. Amém, irmãos? Amém? Quer continuar aqui? Acho que vai ficar duro, né? Vai ficar feio para a gente. Amém? O amor é paciente. Segundo, é benigno. O amor não arde ciúmes. Eita, Jesus. Não se ufana, não se soberbece. Eita. Não se conduz inconvenientemente. Na casa da minha mãe eu posso ser inconveniente. Eu vou lá, abro a geladeira, pego tudo o que eu quero, bebo água, pego biscoito. Na casa do pai a gente pode ser, né? Na casa da mãe pode fazer o que a gente quer. Agora na casa do irmão não chega inconveniente não. Na casa do irmão, por favor, pede, né? Dá uma água, dá um suco. Tem irmão com a cara de pau, já vai abrir a geladeira. Se você tem intimidade, amém. Você é de casa, amém. Já está na casa do teu irmão há muito tempo, conhece anos, vai lá, abre a geladeira, pega o controle da TV, muda lá o canal, bota o que você quer, amém? E é de casa, amém? Amém? Já é de casa, pode fazer, amém?
Agora, se você não tem intimidade, não faça. O amor não é inconveniente. Inconvenientemente. Não age inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não é egoísta, em outras traduções. Não se exaspera. Não leva o outro ao desespero. Né? Não leva o outro à loucura. Irrita tanto o outro que o outro sai da graça. Isso não é amor. Né? Não se ressente do mal. Não guarda rancor. Não guarda mágoa. Né? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Então, isso é amor. Amor não é distribuir os bens, os pobres, não é queimar o corpo, nada disso. Amor são essas características. Amém? Que possamos pedir a Deus, Senhor, coloca isso em mim, em nome de Jesus. Se tiver amor, irmãos, seremos aprovados por Deus. Está difícil, né? Mas a gente vai caminhar, a gente vai chegar lá. Amém? Então, basta se você ver um jogo de futebol, o time está ruim, meu irmão, tu sai da graça rapidinho. Rapaz, está da graça. Porque aqueles jogadores aí só misericórdia. Mas eu peço, só me dá. Por isso que eu, às vezes, não assisto jogo do Botafogo, para não sair da graça. Para não perder a graça. Amém, irmãos? Para não sair da graça. Amém? Para nós fecharmos a conclusão. Amém? Hoje tem culto, hein? Hoje tem Fla-Flu, hoje tem culto 6 horas, hein? O jogo é na hora do culto, hein? Quero ver se os irmãos estão convertidos, hein? O amor é paciente, hein? Vamos ter paciência, hein? Vamos ver o culto, hein? O amor é benigno. Amém, irmãos? Amém? Continuando aí, conclusão para nós encerrarmos. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Amém, irmãos? Essa oportunidade, essa manhã. Obrigado, pastor Fernando, pastor Joaquim, meu querido pastor. Obrigado pela oportunidade. Amém? Espero que os irmãos possam ter aprendido um pouquinho mais nessa manhã.